Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, Espírito Santo, o Regenerador. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são regeneração, uma obra trinitária. Segundo, a natureza espiritual da regeneração. Terceiro, sinais do novo nascimento em Cristo. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática diz que a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. A palavra-chave é regeneração, de regenerar, de gerar de novo. O primeiro tópico é a regeneração, uma obra trinitária. O primeiro subtópico é a doutrina bíblica da regeneração. Exatamente, a regeneração é uma doutrina bíblica, é um objeto de estudo da palavra de Deus. Então a expressão nascer de novo de João capítulo 3, versículo 3, é a tradução do verbo grego geneter, que significa ser gerado ou significa nascer, e também do advérbio anotem, do alto, de cima e de novo. Então, no diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas sim espiritual. João 3,5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e também do Espírito. Então, nesse sentido, Paulo ele ensina que nós somos salvos pela lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo, conforme ele deixou escrito lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, a parte B do versículo. Então aqui, regeneração, do grego palingenesia, significa novo nascimento. Ela está ligada com a conversão. Trata-se de uma renovação interior. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O segundo subtópico fala que a regeneração como exigência de Jesus. Então, Jesus exigiu que nós fôssemos regenerados, que nós nascêssemos de novo. Então, Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, conforme João 3,3, que nós já lemos 2 vezes. Essa é a terceira. Então equivale a dizer que a regeneração ela é absolutamente necessária. Mateus 18,3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou de modo algum entrareis no reino dos céus. Então ele é a porta para a entrada do reino. João 10,9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Receberá salvação se entrarmos através do Senhor Jesus. Então, no milagre do novo nascimento, tem o que? Existe fé e também arrependimento. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, tornar-se uma nova criatura é uma condição essencial para a salvação de cada um. Gálatas 6,15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas o ser uma nova criatura. Então o que é importante é isso. Você não se circuncidou, você não é salvo. Negativo, está dizendo aqui, circuncisão não tem validade, incircuncisão também não tem validade, porque nós estamos numa nova aliança, num novo pacto. O pacto da circuncisão, a aliança da circuncisão foi outro. Agora a nova aliança não é necessário circuncisão. O que é necessário? Ser uma nova criatura. Ou, se você quiser entender de uma forma melhor, é necessário uma circuncisão do coração, uma circuncisão interna e não uma circuncisão externa. Portanto, o plano divino da regeneração ele deve ser prioridade, conforme Marcos 16,15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então as pessoas precisam ouvir o evangelho para que possam crer em Jesus e se converterem e nascerem de novo e se regenerarem. Terceiro subtópico sobre o Pai como autor da salvação. O novo nascimento ele tem a sua origem no plano eterno de Deus Pai. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, eu vou ler só o 4 aqui.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, se você parar para entender, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então, o plano da salvação, ele não é posterior ao pecado, não. O Senhor já tinha um plano para nos salvar antes mesmo de nos criar. Então, o pecado não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia que isso iria acontecer. Então, é Ele que inicia a obra da redenção, movido pelo seu amor, conforme João 3,16. Esse eu não vou nem falar, que você já sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor divino é a fonte primária da salvação. Efésios 2, 8 e 9, vou ler só 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo? Até isso mesmo, até a fé. A graça veio por ele, a fé também vem através dele. Então até isso vem dele, é dádiva de Deus, é dádiva do céu, não vem de nós. Aí o 9 diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e falar assim: eu estou aqui porque eu mereço. Negativo. Não, se nós chegarmos até o céu, é porque é pela graça dele, pela fé que ele mesmo provocou em nós. Então essa verdade exalta o Pai como fonte de toda boa dádiva, conforme Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aí o quarto subtópico fala sobre o Espírito como agente da regeneração. Então a regeneração, ela é um ato da misericórdia divina. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nos renova, ele nos regenera. O Pai que a decreta e o Filho que a torna possível. Então o Pai decretou e o Filho tornou ela possível para nós. Efésios 1,7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Quem foi que derramou o sangue por nós? Exatamente, a pessoa do Senhor Jesus. Então em quem, nele, no Jesus, temos a redenção pelo seu sangue. A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E o Espírito é aquele que realiza no coração do pecador. Então o Pai, ele decretou, o Filho tornou possível e o Espírito é que realiza nos nossos corações. João 16,8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então isso indica que onde o Espírito opera, acontece transformação espiritual. O resumo desse tópico diz que a regeneração é uma obra trinitária, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo de Deus. O segundo tópico fala sobre a natureza espiritual da regeneração. Então, primeiro subtópico, uma transformação interior. Nicodemos ele revelou incompreensão, ele não conseguiu entender o que o Senhor Jesus falava, porque ele estava levando para o lado material. Então ele revelou uma incompreensão espiritual quando ele questionou Jesus. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Já está lá em João capítulo 3, versículo 4. Essa pergunta ela reflete a visão limitada do plano natural. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, tá vendo só? O homem natural, a visão dele é a mesma dessa daqui, de um homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Nicodemos ele interpretou esse nascer de novo como se fosse algo físico, como se fosse algo da carne. Então esse fato ele evidencia que a mente religiosa, a mente espiritualmente morta e a mente presa à lógica humana, ela é incapaz de compreender que a justiça de Deus não vem das obras. Romanos 10,3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, ou a nossa própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Quando nós estabelecemos a nossa própria justiça, nós não aceitamos, nós não recebemos a justiça de Deus. Então, ele estava pegado o quê? A ideia de mérito para poder entrar no reino de Deus. Tinha que merecer. Mas Jesus ele
exigiu algo totalmente novo, totalmente diferente. O que ele exigiu, Valdecir? Uma transformação interior, um novo nascimento, ou seja, a regeneração. O segundo subtópico fala sobre uma obra soberana do Espírito. Então Jesus ele ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito, conforme João capítulo 3, versículo 5. Isso significa uma transformação espiritual completa, Efésios 5 e 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então essa mudança não pode ser produzida pela carne. Não adianta, porque eu vou ser bonzinho a partir de agora, eu vou agir corretamente a partir de agora. Então essa mudança não acontece, não é produzida de maneira nenhuma pela carne, mas somente através do Espírito. O Senhor Jesus Cristo ele assegura que o vento assopra para onde quer, lá em João capítulo 3, versículo 8. Então assim, ou da mesma forma como o vento é livre, o Espírito ele opera de modo soberano na salvação de todas as pessoas. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 e 12, eu vou ler só o 11 também. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quer saber as coisas de Deus? Então receba o Espírito de Deus na sua vida. Como que eu faço para receber o Espírito de Deus? Simplesmente aceitando Jesus. Aceitou Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Então é por essa ação divina que o pecador passa a ter uma nova vida, segundo aos Coríntios 5 e 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma mudança radical na vida da pessoa que realmente aceita Jesus e que recebe o Espírito Santo na sua vida. Então um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Pensou? Entendeu? Isso aqui é Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele já está falando que vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Está falando que o Espírito vai vir habitar dentro desse coração, que vai transformar a vida de tal forma que a pessoa vai andar no estatuto dele, vai guardar os juízos, vai observar, vai praticar a sua palavra. Desde o Antigo Testamento já havia sido profetizado isso. O Espírito Santo não habitava dentro das pessoas, ele vinha sobre as pessoas, operava algumas coisas e ia embora, era devolvido. Agora não, agora ele vem e habita com cada um de nós, e já foi profetizado lá atrás, conforme a gente acabou de ler aqui. Não é só aqui não, tá? Várias outras passagens já falam sobre isso também. O terceiro subtópico fala sobre uma nova vida e nova conduta. Então Cristo ele deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Está lá em João capítulo 3, versículo 6. Então essa distinção ela mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. Nada, absolutamente nada. A carne ela gera concupiscências e ela aprisiona. Quais são as obras da carne? Gálatas 5, 19 até o 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, somente o Espírito gera nova vida. Ou seja, qualquer um que andar na carne vai praticar todas ou algumas dessas coisas que são as obras da carne. Andando na carne não é possível entrar no reino de Deus, não é possível reinar com Cristo, não é possível ter uma vida espiritual saudável. Então somente o Espírito pode gerar uma nova vida, conforme Gálatas 5 e 22, que é a sequência do versículo que nós lemos. Mas o fruto do Espírito, quando nós temos o Espírito conosco, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí contra essas coisas não há lei. Então, ao nascer do Espírito, nós passamos a viver uma nova condição espiritual. Um novo homem
com uma nova mentalidade, uma nova pessoa com um pensamento diferente, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, segundo Efésios 4:23. Essa nova vida, ela se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Essas são as marcas da regeneração, conforme Romanos 6:4 aqui, ó, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida, ó, com essas marcas da regeneração. Praticar justiça, amor fraternal, desejo pela palavra e obediência ao Senhor Jesus. O resumo desse tópico diz que a regeneração é uma transformação interior operada pelo Espírito, purificando e renovando o pecador para viver em novidade de vida. Só para você entender, a transformação ela é interior, mas tudo que nós temos dentro de nós, nós vou falar difícil não, nós colocamos para fora. Tudo que nós temos dentro, nós colocamos para fora. Então, se nós temos coisas boas dentro de nós, nós vamos refletir, nós vamos colocar para fora as coisas boas. Agora, se nós temos coisas ruins dentro de nós, nós vamos colocar essas coisas ruins também. Então, tudo que eu tenho dentro, eu consigo externalizar, eu consigo colocar para fora. O terceiro tópico fala sobre sinais do novo nascimento em Cristo. Primeiro subtópico, a justificação pela fé. Então, pela fé em Cristo, o pecador ele é justificado. A justificação é, nós fomos tornados justos. Nós éramos injustos e ele nos tornou justos pela sua justiça. E não porque nós fizéssemos algo bom, mas por causa do ato dele, da sua morte. Ele pagou pelos nossos crimes, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e ele nos tornou justos. Isso é justificação. Romanos capítulo 3, versículos 24 e o versículo 28. Sendo justificados gratuitamente. Quanto você pagou para ser salvo? Nada, né? Pois é. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então o crente ele é perdoado, ele é declarado justo diante de Deus. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8, vou ler só o 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. É bem-aventurado, é mais do que feliz. Então é muito bom se sentir perdoado, saber que está perdoado, que foi perdoado, que não tem mais dívida para com ninguém, principalmente falando do mundo espiritual. Então a justificação ela acontece após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Os efeitos da justificação pela fé incluem também a paz com Deus. Já pensou? Pessoa que vive implicando com Deus, não, agora ela tem paz com Deus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você vê uma pessoa que não tem paz com Deus, é porque ela não foi justificada ainda. Porque quando ela for justificada através da fé, ela vai ter paz com Deus. Então, e também uma outra coisa, além da paz com Deus, a adoção como filhos amados do Pai. Então nós somos adotados por Ele. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, creu no nome de Jesus, passa a ser filho de Deus também, passa a ter paz com Deus e passa a ser filho de Deus. O segundo subtópico fala sobre a vida de santidade. Então, na obra da redenção, o pecador ele é imediatamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. Então, peraí, você prestou bem atenção nesses 4 itens aqui, nesses 4 pontos? Na redenção, quando nós somos redimidos, quando nós somos resgatados, quando nós aceitamos essa redenção, porque o Senhor Jesus se sacrificou por cada um de nós, para que nós fôssemos redimidos, para que nós fôssemos comprados de volta. Isso é o significado de redenção. Então, o pecador, nós que somos pecadores, aceitamos a Ele, recebemos o sacrifício dele, como se fosse pagando a nossa dívida. Então, nós automaticamente, imediatamente, nós somos salvos, nós somos regenerados, nós somos justificados, nós somos adotados como filhos. Olha só os benefícios que nós temos de simplesmente aceitar o Senhor Jesus imediatamente, não é com o passar do tempo, não, é imediatamente. João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Olha só, tem a vida eterna. Ah, vai ter a vida. Não, não, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a partir daí, inicia-se o processo contínuo de santidade. Então, a santificação, eu falei na lição anterior, nós falamos na lição anterior, a santificação é automática. Aí a santidade, sim, é no nosso dia a dia, é um processo contínuo. Então, a santidade, ou seja, é uma vida separada do pecado e consagrada à obediência a Deus, segundo aos Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, nós temos o rosto descoberto e refletimos a glória do Senhor. Por isso que temos que andar em espírito, porque Deus é espírito. Então nós temos que andar em espírito para poder refletir a glória dele. Então, à medida que o crente avança em maturidade, vai amadurecendo espiritualmente, ele se torna mais semelhante a Cristo. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Vou ler só o 15 também. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não, eu sou santo aqui, mas assim, mas nisso aqui não, nisso aqui sim, não. Em toda a vossa maneira de viver, seja santo. Então essa nova vida ela se manifesta pela renúncia ao pecado. Romanos 6 e 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí o terceiro subtópico fala sobre o fruto do Espírito. Então, um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, conforme nós já lemos lá em Gálatas capítulo 5, o versículo 22. Agora, não se trata de dons espirituais, mas são virtudes que o Espírito Santo produz no caráter da pessoa. Então, a pessoa que se converte tem uma mudança de caráter, tem uma transformação no seu caráter. Um novo nascimento é uma transformação interior. Então muda sim o nosso caráter. Se não mudou, é porque não aceitou, é porque não recebeu verdadeiramente. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós andamos nas boas obras, nós praticamos as boas obras, não é para ser salvo, mas sim porque nós somos salvos, nós praticamos as boas obras, porque as boas obras não vão nos salvar. Vão sim nos dar recompensa, galardão, mas salvação não, somente mediante o sangue do Senhor Jesus. Então, antes era dominado pelas paixões carnais, agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Romanos 8 e 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se, ou seja, para as coisas do Espírito. Então quem nasceu de novo passa a refletir o caráter de Cristo em suas palavras, em suas ações e em suas reações também, que é o mais difícil, né? Às vezes agir é uma coisa, mas reagir é diferente, né? Porque você está agindo, eu estou falando de Jesus, estou bem. Agora quando a pessoa te maltrata, você tem que reagir em cima disso aí. Qual que é a sua reação? Quais são as nossas palavras? Pelas nossas palavras seremos justificados, pelas nossas palavras seremos condenados. Então, nosso caráter tem que ser mudado por completo. Palavras, ações e reações. Mateus 7 e 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? É uma pergunta retórica, né? É claro que não colhe. Colher uva de espinheiro? Não tem como. Colher figo de abrolho? Abrolho também é outro tipo de espinheiro. É claro que não tem como. Então, pelo seu fruto, vai conhecer como que é a árvore. A árvore está falando de nós, tá? Então, pelos nossos frutos, vão conhecer que tipo de árvore que nós somos, quem nós somos de verdade. Então, tal postura, ela não pode ser esporádica. Não. Ela tem que ser uma marca contínua da nova vida que nós recebemos em Cristo. Mateus 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Não é glorificar nós não, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa vida tem que ser vivida para a glória de Deus, para a glória do Pai, não para a nossa própria glória. O resumo desse tópico diz que os sinais do novo nascimento incluem a justificação pela fé, a vida de santificação e a manifestação contínua do fruto do Espírito sendo amadurecido, sendo desenvolvido em nós. E a conclusão da nossa lição diz que a regeneração é uma obra trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, operada
pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas é uma transformação espiritual profunda. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, as suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.